Amém. Salve os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Seria te convidar para abrir sua Bíblia em João, capítulo 7, versículo 37. Amém? João 7, versículo 37 e 38. Amém? João 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Os irmãos podem se assentar no seu lugar. Amém, irmãos? Dentro da história do povo de Israel, e hoje na cultura judaica, as festas são momentos muito importantes. E existem 3 festas que são muito conhecidas por nós. Uma delas é a Páscoa, que todos nós conhecemos. A outra é a festa de Pentecostes. E a outra é a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. São as festas mais conhecidas. E Jesus, nesse episódio, ele estava durante a festa das cabanas. E aqui vocês viram que no versículo falou que ele estava no último dia, no dia mais importante. Por quê? Porque essa festa durava 7 dias. Durante 7 dias, era uma festa de muita alegria, uma festa que tinha muitos rituais a acontecerem, procissões que aconteciam no meio da rua, muitas coisas aconteciam ali. Dentro dessas festas, existem 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto é um ponto histórico ou didático. Eles sempre estão lembrando de alguma parte da história deles, ou ensinando algo sobre a história deles. Um outro ponto muito importante é um ponto mais agrícola. Todas essas festas têm a ver com a forma com que eles viviam. Essa festa, por exemplo, ela tem a ver com a festa da colheita. Então, eles estavam muito felizes, celebrando a Deus por tudo que Deus tinha dado para eles. E outra parte muito importante é a parte da profética que existe em cada festa dessas. Quando nós falamos de profecia, meu irmão, aqui na Palavra de Deus, nós temos que entender 2 coisas. Essas profecias podem já ter acontecido em algum momento, durante a história do povo de Israel até hoje, ou podem se tratar de profecias que ainda vão se acontecer, na época do milênio, ou durante a época que estamos vivendo aqui, mas todas vão ter esses objetivos muito claros. É muito importante a gente pensar em uma coisa. Eu costumo falar muito isso na escola dominical para os jovens. Às vezes a gente lê a Bíblia no Novo Testamento, e a gente imagina que as pessoas que estavam ali, elas não sabiam das coisas, elas não entendiam as coisas, mas não era bem assim. O povo judeu, eles conhecem a palavra, eles conhecem a Torá, eles conhecem as profecias, eles conhecem praticamente tudo. Alguns estudam para semestres e outros não, mas eles estudam tudo. Então, tudo que Jesus fala, usando como referência palavras do Antigo Testamento, você pode ter certeza que quem estava ali sabia do que ele estava falando. Não eram palavras soltas ao vento, porque eu acredito que a forma que nós vimos filmes, coisas do tipo que mostram a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nos direcionaram a entender que as pessoas não tinham muito conhecimento sobre as coisas, mas não é assim que funciona. Se você for estudar, eles conheciam tudo, eles sabiam de tudo. Por isso que Jesus, ele sempre trazia suas palavras de uma forma muito direcionada. Ele sabia para quem ele estava falando e como ele estava falando. Então aqui era o último dia da festa, o dia mais importante. Nesse dia, o que acontecia? Eles iam lá, o sumo sacerdote ia lá no poço, pegava uma bacia com água, ia andando pela cidade, e todos iam andando atrás dele, cantando o que está escrito lá em Isaías, que eles deveriam celebrar, porque a água ia trazer purificação, e eles pegavam essa água e derramavam no altar. No altar já tinha acontecido vários sacrifícios durante as festas, então você imagina que o altar estava sujo, o altar podia estar cheio de sangue, de forma, de alimentos já estragados, então eles jogavam aquela água ali, durante 7 vezes, naquele dia isso acontecia. Então você imagina que todos eles sabiam como essa festa era celebrada, porque eles saíam de suas casas e iam viver por 7 dias em cabanas para celebrar isso. Então, durante esses 7 dias, eles tinham ensinamentos
sobre os 40 anos que o povo estava no deserto. Tinha toda uma parte didática do que estava acontecendo. Então, todos que estavam participando daquela festa, participavam conscientemente do que estava acontecendo. Aí a Bíblia deixa bem claro para nós que no momento mais importante dessa festa, que é este momento de jogar a água no altar, Jesus levanta e fala, fala que Jesus levanta e grita. Em outras palavras, vai estar aí que ele exclamou, em outras versões. Ou seja, Jesus chamou muita atenção neste momento. E Jesus disse, eu sou a água. Então olha que importante essa fala de Jesus. Eles estão celebrando uma festa cheia de significados. Eles estão ali sabendo tudo o que está acontecendo. Existia uma parte profética nessa festa, que falava sobre o Messias. E o Messias estava lá na festa. E o Messias se levantou na festa e falou, gente, eu sou a água. Eu estou aqui, olha para mim, eu sou a água. E nós vamos analisar essas falas de Jesus. Colocou aqui, no último dia, e mais importante, dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então ele está dizendo, sou eu a água. Eu sou mais importante do que essa água que está sendo derramada aqui agora. Eu sou o cumprimento dessa promessa. Eu sou essa festa que vocês estão celebrando. Olhem para mim. Então a primeira pergunta que eu me faço nesse texto é, para quem Jesus estava falando isso? Olha como é que diz, se alguém, ou seja, para qualquer pessoa. Se você é cristão ou não, se você conhece a Deus ou não, se você tem 20, 30 anos de crente, ou se você é um novo convertido, ele fala, se alguém que está me ouvindo aqui, se alguém de vocês tiver sede, ou seja, meu irmão, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Não deixe que o inimigo muitas vezes faça, porque ele faz isso. Ele tira o foco da palavra de Deus, porque às vezes nós estamos olhando para outras pessoas, nós não nos achamos dignos o suficiente, porque não somos dignos mesmo. Mas muitas vezes oramos para quem está aqui em cima, está com o microfone na mão, e achamos que aquela pessoa é superior a nós. Não, as bênçãos de Deus vão chegar na vida daquele irmão, mas na minha não vai. Não, Jesus falou, se alguém tem sede, não importa a classe social, não importa de onde você é, não importa se você é judeu, se você é gentil, se alguém tiver sede aqui, é isso que ele grita naquele momento. E eu pergunto, meu irmão, você tem sede de Deus? É esse o momento, porque se alguém tem sede, ele vai fazer um convite. E que convite é esse que ele faz? Se alguém tem sede, venha. Meu irmão, Jesus, a água, a fonte, não somos nós que estamos com sede, estamos precisando de água, que está gritando, eu quero água. Não, a fonte está gritando, ei, você está com sede? Eu estou aqui. Venha a mim, venha. O que isso quer dizer, meu irmão? Isso é um momento de rompimento. Nós precisamos sair do nosso lugar. Nós precisamos sair da nossa acomodação, nós precisamos sair dos nossos cargos, nós precisamos sair dos nossos títulos, nós precisamos sair da nossa aparência e ir para Jesus. Ele fala, venha. Então ele te chama, ele fala, rompa esse momento, venha para mim. Aí ele continua dizendo, venha a mim e beba. Olha que lindo esse momento. Jesus não fala bem assim, venha a mim, e eu vou mostrar para vocês essa água. Venha a mim e eu vou mostrar para vocês como que é a água. Venha a mim e eu vou ensinar para vocês sobre a água. Não, ele fala, venha a mim e beba. O que ele quer dizer com isso, meu irmão? Venha a mim, se relacione comigo. Me conheça. Ele não fala, venha a mim e seja crente. Ele não fala, venha a mim e pense dessa forma ou daquela. Não, ele fala, venha a mim e beba. Todos nós sabemos beber. Não precisa de um curso teológico para se beber. Não precisa de um título dentro da igreja para você beber. Então ele fala, qualquer um que queira, qualquer um que tenha sede, venha e beba. É de graça. Então o convite de Jesus para nós, meu irmão, parece muito bobo, muito simples, muito pequeno,
mas é muito urgente. Repara aqui que nessa versão está escrito que ele disse em alta voz. Isso quer dizer muita urgência. É agora. Eu preciso agora. Se você tem sede agora, venha a mim e beba. Não é depois. É agora. E o texto continua dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então olha só que importante. Agora nós chegamos numa parte muito condicional do texto. No início ele disse, se alguém. Ou seja, todos vão beber dessa água, meu irmão? Não. Só quem for até a ele. Olha que isso é importante, meu irmão. Todos vão beber dessa fonte? Não. Por você ser filho de crente, você vai beber dessa fonte? Não vai. Por seu pai ter o título X na igreja, você vai beber essa fonte? Você não vai. Você vai beber dessa fonte se você for a Jesus e beber. Não tem como eu ir pelo meu filho. Não tem como eu ir pela minha família. Não tem como eu ir por ninguém. Isso é individual. Se alguém tem sede, se torna condicional. E mais uma vez vemos uma condição. Você vai beber dessa água, mas isso vai gerar uma resposta em você. Em quem vai gerar a resposta? Em quem crer em mim. Não é em qualquer um. Você pode beber dessa água hoje, mas se você não crer, você não vai ter o resultado que ela pode trazer. Ela pode não fazer nada em você, porque depende dessa condição. O que você vai fazer ao beber a água? Você crê? Aí ele completa com a concretização de uma promessa do Velho Testamento. Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É muito importante a gente observar nesse contexto, meu irmão, que ali em Jerusalém não existem rios. Lá eles pegam as águas em poço. Lá em Israel vai ter o Mar da Galileia, que é um mar de água doce, mas é comum para eles cavarem poços para terem as suas águas. Então o entendimento deles ali sobre água é uma água ali, parada, que eles vão conseguir pegar. E essa palavra ela fala de uma forma muito importante. Ela não está falando de poço, ela está falando de rios. Ela está falando de algo que nasce, que renova. O tempo inteiro é novo. Então ele está falando que do seu interior fluirão rios de água viva. Não rios de água parada. Não rios de águas do passado. Não um rio que está aí guardado há tantos anos, cheio de lodo, com água. Não, não é sobre isso. A palavra está falando de um rio de água viva, que flui. Ou seja, que gera. Ou seja, quando você receber a Deus, quando você receber a presença de Deus na sua vida, isso tem que gerar vida. Tem que gerar vida. Isso tem que acontecer. Então, eu queria te convidar, irmão, quando você estiver em casa hoje, você leia esse capítulo por completo, o capítulo 7 de João. Vocês vão ver todos os dias da festa, tudo que aconteceu ali com Jesus, explicitamente. Ele apareceu lá no meio da festa, até ele chegar no último, no momento mais importante, como nós lemos aqui na palavra, para dizer, eu estou aqui, venha a mim e beba. E é esse o convite que Jesus quer fazer para nós. Com urgência. Mas agora eu quero que você repare numa coisa, meu irmão. Você pode olhar para a sua vida, se sentir fraco, debilitado, olhar para os seus problemas, se sentir o pecador, se sentir de qualquer forma. Nós deveríamos ser o mais interessados em nos aproximarmos de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra aqui que Ele que grita, você está com sede? Vem. Então não deixe que criem empecilhos para você chegar diante de Deus. Não deixe que porque eles não existem. A salvação está em Cristo e já foi revelada para nós. Nós não estamos debaixo da lei do passado, nós estamos debaixo da graça. A salvação já foi revelada. Por que não estamos bebendo da fonte?
Por que estamos preferindo beber da nossa arrogância? Por que estamos preferindo beber do nosso pecado? Por que nós estamos escolhendo beber de tantas outras fontes, menos de Jesus? Porque não conhecemos Jesus. Você pode ter escutado falar de Jesus, você pode ter escutado várias coisas sobre Jesus, mas Jesus te chamou para ir para perto dele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meu irmão, esta é a revelação de Jesus. A única revelação de Jesus é a palavra de Deus. Então, neste momento, Jesus está falando para você assim: você está com sede? Você está precisando de alguma coisa? Venha para a minha palavra e beba. Ela é a fonte, a única fonte. E eu queria te convidar, meu irmão, a ir lá no livro de Isaías, no capítulo 55. Isaías no capítulo 55, se você quiser só acompanhar, não tem problema, eu vou ler aqui. Nós vamos ver sobre o que Jesus está falando. Como eu falei para vocês no início, eles sabiam o que eles estavam celebrando, eles conheciam a palavra, eles conheciam os profetas. Então sempre que Jesus dizia algo, Jesus estava relembrando eles de algo. Por exemplo, quando Jesus está lá na cruz, e ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está falando: lembre-se da profecia de Salmos 22. Salmos 22 está descrevendo toda a crucificação. Então aquele povo conhecia essa frase: Deus meu, por quê? Não é porque Deus abandonou Jesus, não. Como muitos querem criar um movimento sensacionalista, né? Aquela imagem: Deus abandonou Jesus porque o Deus não gosta do pecado. Não, meu irmão, não tem nada disso na Bíblia. Jesus está falando bem assim: ei, lembrem das palavras que diziam: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é Salmos 22. Da mesma forma aqui, Jesus está citando Isaías 55, que vai dizer assim: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não te satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca conheceu, virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, o seu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Busquem o Senhor, enquanto ele pode ser encontrado, invoque-o, enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau, os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, e ele se compadecerá dele, e voltem-se para o Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os caminhos de vocês, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem primeiro regar a terra, e a fecundarem, e façam brotar para dar sementes ao semeador, e o pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará a mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo a que a designei. Então quando Jesus fala, venham a mim e bebam, ele está dizendo um contexto enorme de informações. Ele não está simplesmente jogando uma palavra para o ar. Venham a mim, bebam, eu sou a água. Não, ele está falando de algo que eles conheciam. Por quê, meu irmão? Que a igreja não sai do lugar, meu irmão. Porque a igreja não conhece as Escrituras. A própria palavra de Deus fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque Deus está falando o tempo todo, mas nós não conhecemos a voz dele. Deus está falando o tempo todo, mas a gente não conhece a Escritura.
A gente não entende o que Deus está falando. E essa palavra é urgente. Busquem-o enquanto está perto. Arrependei-vos. Meu irmão, e mais uma vez eu falo, essa palavra é para todo mundo. Se alguém... Então não fica dentro da sua capa espiritual de crente, achando que você é inabalável, porque você não é. Nós precisamos de Jesus todo dia. Não são os seus anos de igreja que te faz ser salvo, não. Não são suas obras que te fazem ser salvo, não. É Jesus. Se você não tiver Jesus, você não vai ser salvo. Sinto muito. Você pode fazer o que for. Você pode ser a pessoa mais boa que já passou nessa terra. É só Jesus, Ele é a porta. Sem Ele não entra, gente. E por que nós estamos bebendo em outras fontes? Que não é Jesus. Porque nós estamos nos alimentando com livros de fulano de tal, que não é a palavra. Por que, meu irmão? Por que nos alimentamos com tanta coisa na internet, mas não com a palavra de Deus? Por que nos alimentamos com tantas outras coisas e não com Deus? Você não conhece quem é Jesus? Ele é a água. Ele é a fonte de vida. Ele está te chamando com urgência. Venha a mim e beba rápido, enquanto está perto. É rápido, é urgente. Mas nós estamos bebendo de outras fontes. Estamos trazendo essas fontes para dentro da igreja. Estamos mudando a nossa forma de pensar a palavra de Deus. Estamos mudando a nossa forma de falar a palavra de Deus. Estamos mudando a nossa forma de nos comportar, nos adequando a outras fontes. Sendo que a fonte da vida é Jesus. E ele fala, se você crê em mim, não do jeito que você quiser crer. Esse Jesus hippie que ama todo mundo. Não é desse jeito não. Se você crê em mim como diz as Escrituras. Você crê em mim como diz as Escrituras? Você crê no Jesus que está nas Escrituras? Ou no Jesus que você está vendo fulano de tal falar no TikTok? Quem é o Jesus que você crê? É um Jesus que você tem se alimentado em casa? Jesus é a verdade. Se Ele é a verdade, existe a mentira, meu irmão. E nós estamos nos alimentando na mentira. Porque do nosso interior deveria estar fluindo rios de águas vivas. Se não está fluindo, tem alguma coisa errada. Porque Jesus foi direto. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu irmão, você está satisfeito com você hoje? Você está satisfeito com a sua ação no reino espiritual hoje? Eu tenho certeza que não, porque a gente nunca vai estar satisfeito com isso. Que a gente poderia estar fazendo muito mais para o reino de Deus. Agora, se você está satisfeito, meu irmão, sinto muito, vai buscar a Deus, você está em arrogância. Porque Deus é infinitamente mais. Então, se você olhar para você hoje, você pode ser, cara, o nota 10, o exemplar para todo mundo. Todo mundo olha para você e fala, fulano é nota 10. A palavra de Deus fala que isso é como se fosse um pano sujo. Isso não é nada. Jesus é tudo. Ele é a fonte. E como nós falamos aqui hoje já, Ele é uma fonte de água viva. Não é uma água parada. Se a sua vida espiritual está parada, meu irmão, eu queria te dizer que você precisa beber da fonte. Porque na fonte não fica parado, não. Se o seu ministério está congelado, meu irmão, eu queria dizer que você precisa ir para a fonte. Porque Jesus não quer um evangelho congelado, não. Ele tem urgência nesse evangelho. É rápido. Enquanto ainda está perto. Meu irmão, quanto mais nós vemos o mundo abafando as coisas de Deus, mais deveríamos estar desesperados. Porque era a nossa missão povoar o céu. As portas do inferno não prevalecerão ao seu avanço. Foi isso que ele falou. Por que a igreja não está avançando? Porque não está bebendo da fonte. Por que os cristãos estão passando tanta vergonha aí fora, meu irmão? Por quê? Porque estão bebendo em outras fontes, que não é Jesus. Por que o evangelho tem sido envergonhado? Porque tem sido. Se você acha que não tem sido, saia da sua bolha. Porque o evangelho tem sido muito envergonhado lá fora. Muito.
E é muito mesmo. A religiosidade mostra um Jesus que não é o Jesus conforme as Escrituras. E isso tem envergonhado o Evangelho. Isto não é a fonte. Jesus é a fonte. E Jesus não te chama para a religiosidade. Não te chama. Jesus te chama para relacionamento. Jesus te chama, Jesus quer te conhecer. Ele já te conhece por completo. Então a gente que está atrasado, eu preciso conhecer Deus por completo. Eu preciso conhecer Deus profundamente. Mas eu não estou fazendo nada para conhecer Deus. Então, olha lá, perdi o começo. Porque ele falou, se alguém tem sede, todos nós temos sede. Venha. Então já não me encaixei na condição. Se eu não me levanto, se eu não me proponho para Deus, eu já não estou mais nesse público que Ele chamou. Porque Ele falou, se alguém tem sede, venha. Meu irmão, nós precisamos nos levantar no reino espiritual. Nós precisamos acabar com esse conformismo que nós temos das coisas de Deus. Nós temos que acabar de achar que vir para o culto domingo é o suficiente. Nós temos que acabar de achar que sentir um arrepio é o suficiente de sentir a presença de Deus. Não, Deus é infinitamente mais. Nós temos que parar com isso, de achar que é na vigília que eu vou falar em línguas, que eu vou receber. Não, você tinha que estar recebendo na sua casa. O Espírito Santo de Deus tinha que estar agindo na sua casa, porque os rios de águas vivas tinham que estar chegando a outras pessoas, não nessas quatro paredes. Não adianta nada, meu irmão, eu sou o bonitão aqui dentro, e lá fora eu não sei nada relacionado a Cristo. Isso é religiosidade, isso é capa, isso é fantasia. Eu preciso revelar Jesus, porque do meu interior fluirão rios de águas vivas. Meu irmão, as pessoas têm que olhar para você e falar, tem vida nessa pessoa. As pessoas têm que conseguir olhar para você quando elas estão mal, quando elas estão precisando de ajuda, elas precisam olhar para você e falar, olha, aqui é um rio de água viva, eu estou com sede. Isso que tem que acontecer, meu irmão. Mas as pessoas lá fora estão se afastando da igreja. As pessoas, quando estão precisando de algo, eles não conseguem mais olhar para a igreja e ver Cristo. As pessoas não conseguem mais, lá vai o crente. Eu não quero saber desse negócio de crente. Meu irmão, tem alguma coisa muito errada nessa lógica. Porque somos nós que temos que revelar a glória de Deus para o mundo. Se não está sendo revelado, o passo errado está na gente, não está no mundo. O mundo jaz do maligno, Jesus fala, já é dele, nós não somos. Você entende que o caminho ele está trocando, porque a gente se justifica muito. Não, mas é os últimos tempos mesmo, Jesus está voltando mesmo. Meu irmão, sabe o que a palavra fala quando Jesus está voltando? Sabe como é que ia ser, como deveria ser? Os jovens tinham que estar tendo sonhos e visões. O avivamento, a glória de Deus tinha que estar sendo derramada sobre a terra. Não é sobre os encontros dos crentes que o avivamento tem que ter sido derramado. A Bíblia fala que é em toda a terra. Não é dentro dessas quatro paredes. Nós precisamos descer desse salto de espiritualidade o mais rápido possível. Isso é urgente. Sabe por quê, meu irmão? Quando Jesus fala isso, mais uma vez eu quero lembrar para os meus que eu estou falando desde o início. Ele está falando para pessoas que sabiam o que estavam fazendo ali. Eles sabiam que festa era aquela, eles sabiam que dia era aquele, eles sabiam o que eles estavam fazendo para levar aquela água até o altar, eles sabiam de tudo o que estava acontecendo ali, tudo. Mas o significado de tudo estava lá. E eles não beberam da fonte. E aí, meu irmão, você quer repetir essa história? Porque nós sabemos, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o coração de Deus grita por nós, nós sabemos por que estamos buscando em outras fontes. Por que não estamos olhando para Jesus? Por que não estamos vivendo como Jesus?
porque ainda não entendemos o Evangelho. O Evangelho se resume em arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É puro e simples. Mas nós estamos com tantas formas de se fazer o Evangelho, tantos jeitos diferentes. Porque é assim, porque é assado. Porque se veste desse jeito. Porque tem que falar desse jeito. Porque... Não, é arrependei-vos e crede no Evangelho. É sobre isso. O chamado de Jesus é arrependimento. Para quem? Para todo mundo. Eu tenho que me arrepender todos os dias. Porque naturalmente eu não sou cristão. Naturalmente eu não sou bom. Naturalmente eu não quero as coisas boas. O apóstolo Paulo faz uma fala bem filosófica sobre isso, né? Ele fala: o mal que eu não quero fazer, este eu faço, mas o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Naturalmente nós não temos essa essência de Deus. Nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos dessa atitude. Isso é arrependimento, todos os dias. É olhar para você e falar: do jeito que eu estou não está bom. Eu preciso de Jesus. Está faltando alguma coisa em mim. Eu preciso de Jesus. E eu queria perguntar para vocês, irmãos. Vocês creem que Jesus é a água? Vocês creem nisso? Aí eu faço outra pergunta para vocês. Vocês têm sede? Ou seja, vocês precisam. Você percebe que Jesus usou a palavra sede, Ele não usou fome, porque sede é bem diferente de fome. Fome você consegue segurar um bom tempo. A sede, ela é urgente. Urgente. Senão eu vou desmaiar. Senão eu vou morrer. Eu vou desidratar. Eu preciso. É sede. Então, se você entende, você consegue entender hoje que você precisa de Deus com urgência, esse convite é para você. Porque quando Jesus fala bem assim, que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes e para os enfermos. Ele não está querendo dizer que existe pessoa curada. Ele está dizendo que existem pessoas que não entendem que são doentes. Se você está na casa do Senhor, pressupõe que você entende que você está doente. Você precisa do médico. Você precisa do remédio. Você precisa de Jesus. Se você está na casa de Deus, pressupõe que você entende que você é pecador. Você precisa de santidade. Então você precisa buscar quem é santo. Jesus é santo. Então, se você está na igreja hoje, pressupõe que você compreende sobre o que a palavra de Deus está falando. Reginaldo, eu não entendo muito disso ainda. Se alguém, você não precisa entender de nada. Ele falou: se os mestres da lei estão com sede, não. Ele falou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Meu irmão, Jesus está aqui hoje. E eu queria te convidar para fechar os seus olhos aí no seu lugar. Se você não sabe como fazer essa oração, não tem problema. Apenas diga. Fale para Deus o que tem sede na sua vida. Deus, a minha vida sentimental está com sede, Deus. Eu estou ferido, eu estou machucado. Deus, eu entendo, eu reconheço o meu pecado, Deus. Eu estou com sede, eu estou ferido, estou machucado. Deus, eu entendo a minha arrogância hoje, papai. Eu entendo, Deus, que às vezes os cargos, os que as pessoas acham de mim, têm brilhado mais do que Jesus. Eu estou com sede. E fale isso para Jesus. Fale aonde você está com sede. Feche os seus olhos neste momento. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então eu clamo: Espírito Santo de Deus, nos convença do nosso pecado nessa noite, papai. Nós precisamos nos arrepender, Pai. Nós precisamos crer no Evangelho, Pai.
Deixa o Espírito Santo falar com você, meu irmão. Ele te conhece mais do que você mesmo. É Ele que vai te convencer. É Ele que vai te mostrar aonde você tem sede. E eu pergunto, o que Jesus disse naquele momento: se você tem sede, venha para Jesus e beba dele, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Basta se arrepender e crer. Então fale com Jesus neste momento, meu irmão. Isso não é para ninguém, não é para mostrar para ninguém. É você e Ele. Ele que te conhece, meu irmão. E mais uma vez eu falo, isso é para todo mundo e é todo dia. Não importa nada. Não importa quem você é, não importa quem são seus pais, não importa nada, 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 nada. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus, e é com urgência. Sem Ele nós não somos nada. Venha para Jesus e beba dele. Beba de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar no nosso coração. Amém, meu irmão?